vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Bem, irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos dando início ao nosso 4º programa de janeiro, o 4º também do ano de 2025, 26 de janeiro de 2025. O nosso escopo das perguntas são sempre as mesmas. É um estudo que nós já estamos fazendo há quase, se eu não me engano, há quase 2 anos, por aí. Nós estamos entrando agora na carta de Sardes e o texto que nós vamos ler é Apocalipse 3, verso 1 a 6 e Mateus 13, 44. Mas antes de passar para a primeira pergunta, nós vamos apresentar os nossos convidados. Nosso irmão Guilherme, da Igreja de Ipanema. Eduardo 30, da Igreja do Rio Comprido. Rio Comprido. Bem, vamos então à primeira pergunta. Apocalipse 3, verso 1, letra A, comparado com Apocalipse 2, verso 1, também na letra A, qual a relação do título glorioso do Senhor Jesus em Éfeso e em Sardes? Nós temos a resposta do nosso companheiro Patrick Teixeira, da Bahia. Vamos assistir e depois voltamos. Éfeso é considerada a igreja apostólica do período 33 a 100 da era cristã. O título glorioso do Senhor Jesus para essa igreja está em Apocalipse capítulo 2, verso 1, que diz: aquele que tem as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais, porque nela houve uma operação integral do Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor desceu sobre eles em Pentecostes, capacitando-os para penetrar no mundo, lançando por todas as partes a semente do Evangelho. Já a igreja de Sardes é a igreja da Reforma Protestante do século XVI. O título glorioso do Senhor Jesus a essa igreja está em Apocalipse capítulo 3, verso 1, que diz: o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. No período de 1517 a 1750 da era cristã, o Senhor operou um renovo nessa igreja, capacitando-os a abandonarem a religião histórica e a partir daí se voltarem para o profético, para enfim poderem sair do mundo para o arrebatamento. A todos a paz do Senhor Jesus. Vamos lá. Suas considerações sobre o vídeo do Patrick e sobre a resposta. Amém, pastor. Eu entendo da mesma forma, tá? Aqui eu acho interessante quando na igreja de Éfeso fala que o Senhor é aquele que passeia entre os 7 castiçais. E denota de fato o início da obra do Senhor, né? Todo o projeto de Deus sendo iniciado naquela igreja de Éfeso, justamente através do Espírito Santo de Deus, capacitando para que os irmãos fossem pregar seu evangelho. A igreja de Sardes, né? Interessante que eu acho aqui que no lugar de aquele que passeia entre os 7 castiçais, o Senhor é referido como o que tem os 7 Espíritos de Deus, falando justamente sobre o agir do Espírito Santo nessa igreja, capacitando ela para a reforma protestante e também abrindo a porta para o avivamento que viria na próxima igreja, no próximo período, que seria o período de Filadélfia. Amém. Eduardo. Complementando o que o irmão está falando, eu me lembrei também que a igreja de Éfeso, ela veio com a palavra do semeador. Então é importante, no profético, que as 3 sementes, as 3 medidas de trigo, foram lançadas de Éfeso até Pérgamo. Então, enfatizando o trigo. Esse título glorioso que está em Éfeso, mostrando o Senhor Jesus, o Espírito de Deus, que estava profetizado pelo profeta Isaías, em Isaías 11, 2, os 7 Espíritos de Deus estavam em Éfeso, dando a segurança para a igreja que ia começar, a igreja que trabalhou muito, evangelizou muito, que precisava ir semear a semente. E com isso teve aquele que passeia, que tem os 7 Espíritos de Deus, né, e passeia sobre os 7 castiçais, né? Os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Já em Sardes, os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas já tem uma ênfase mais com o que o irmão falou, o Espírito Santo. Então, em Sardes, na Reforma, aquilo que a igreja passou, tudo que passou,
viveu em Tiatira a prostituição e a idolatria, mas houve um remanescente. Então esse mesmo título glorioso agora já dá mais ênfase ao Espírito Santo. Por quê? Porque a partir desse momento a igreja de Sardes estaria preparando a igreja para o arrebatamento. Seria como no primeiro milagre. Acabou o vinho e veio o vinho novo, que é o vinho novo que começa em Sardes. É interessante. Em Éfeso, nós falamos desde o início que foi a consolidação da doutrina. E teve uma outra fase também, que foi a evangelização. A igreja de Éfeso foi sofredora, mas também ela foi a mais incansável de todas elas com relação à evangelização. Nós vemos ali dentro da igreja de Éfeso o movimento do próprio Paulo, né, do levantamento de homens, e como o Patrick falou, o batismo com o Espírito Santo. Tudo isso preparando a igreja de Éfeso para o final do que ia acontecer. Não é isso? Que nós precisamos entender hoje justamente o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento de evangelização, mas também cobertos pelo batismo com o Espírito Santo, porque sem isso nada a gente consegue fazer. É verdade? Isso mesmo? Ainda tem um detalhe também, que quando fala que as 7 estrelas que andam nos 7 castiçais, preparando a igreja, porque a igreja estaria trazendo a palavra e a semente que estava sendo lançada, e essa palavra, ela ia sofrer, o Senhor já sabia que ia sofrer uma ação do adversário, mas o próprio Senhor Jesus falou que a minha igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Quando acontece em Sardes, e mostra que os 7 Espíritos de Deus, os mesmos 7 Espíritos que estavam no livro do profeta Isaías, enfatizando a pessoa do Senhor Jesus, como o renovo de Davi, que haveria de nascer, aqui na igreja ele está exemplificando exatamente em Sardes que os restantes que não contaminaram as suas vestes, eles iam agora depender muito do Espírito Santo, porque a palavra seria a palavra revelada, a palavra em que o Espírito Santo... É o tesouro escondido. Exatamente. Foi preparando a igreja toda para o arrebatamento. Nós podemos entender o seguinte, a palavra de Deus, ela foi quando se encontrou as maiores riquezas na reforma. O tesouro estava escondido. Tudo aquilo que, semana passada, nós estávamos comentando justamente a questão de Lutero, professor de filosofia, professor de teologia, pastor, a gente até comentou isso na última escola dominical. Ele queria ir a Roma. Música também. Música também. Ele queria ir a Roma para conhecer. E lá ele se decepcionou. Foi quando ele começou a ler a Bíblia de uma outra forma e entender que tudo aquilo que ele estava fazendo não era nada. Tanto é que a Bíblia era lida em latim. Com ele, não. Com ele foi traduzida para o alemão e dando alcance mundial. Amém? E pastor, até dentro do que a gente sempre preza na nossa igreja, que é a palavra revelada. Né? Palavra revelada, com certeza. Muita gente acredita que os sacerdotes não tinham acesso à Bíblia, não, eles tinham, só que não tinham acesso à revelação. Porque eles estavam escondendo. É o tesouro escondido, que Lutero descobriu. E isso aí, para nós, foi uma grande coisa que aconteceu. Nós precisamos entender que todos os dias nós precisamos fazer 2 coisas: orar e ler a palavra. Porque sem palavra, sem você conhecer a Bíblia, você não consegue evangelizar. Amém? Amém. Pergunta número 2, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 3. Os restantes de Tiatira e em Sardes receberam a recomendação do Senhor Jesus para arrepender-se das obras imperfeitas em Tiatira. Quais são essas obras imperfeitas trazidas de Tiatira? Nós temos a resposta do diácono José Hugo, de Belo Horizonte. Nós vamos ver o vídeo e depois voltamos a comentar. Que está em Apocalipse, capítulo 3, verso 3, que é uma palavra que o Senhor dá para
os restantes que eram da igreja de Tiatira, que agora estavam em Sardes. Então o Senhor dá uma recomendação. E a recomendação era essa, que as obras decorrentes da mistura do fermento da mulher nas 3 medidas de trigo, o falso ensino, a prostituição e a idolatria. Em Apocalipse 3:3, fala: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. A paz do seu Jesus. José Hugo nos deu a resposta. Eduardo, qual é a resposta? O que você pode acrescentar àquilo que ele falou? Então, as obras decorrentes da mistura do fermento, da mistura de uma medida de fermento em 3 medidas de trigo, vieram em Tiatira através do pensamento, né, religioso, através de Jezabel, né? Essa medida de fermento, ela vem trazer justamente a idolatria, a prostituição, e isso prejudicou profundamente a igreja, porque a igreja vinha recebendo a palavra como uma semente, ela vinha recebendo a palavra com todo amor, e logo no começo do livro de Apocalipse, né, nós podemos ver que a ênfase de que aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e as coisas que nelas estão escritas. Lê os que ouvem e os que ouvem desta profecia, que o tempo está próximo. Que é necessário que a igreja permanecesse guardando esse ensino, que preservando o primeiro amor. Isso foi desfeito em Tiatira, porque houve um esquecimento do sacrifício do Senhor Jesus. Com isso, agora o Senhor, ele coloca aqui, no Apocalipse 3:3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O Senhor Jesus colocando que a igreja precisava estar atenta e se arrepender de tudo aquilo que ela tinha feito de errado e voltar para o primeiro amor e voltar para o primeiro ensino, que é a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina do Espírito Santo, que é a palavra revelada. Haveria agora uma ação do Espírito Santo profunda para que o mundo todo agora seria evangelizado através da Bíblia. Logo veio o aparecimento da imprensa. Então o Senhor já estava preparando em Sardes a igreja, porque a ação seria do Espírito Santo e não muito do homem. O homem seria o instrumento, porém o Espírito Santo estaria dando a ênfase em toda a obra. Tanto é que a abertura veio depois do descobrimento da imprensa, e a Bíblia foi traduzida e foi espalhada pelo mundo. Amém? Vai. Amém. Dentro disso que o irmão falou, eu acho que eu ressalto aqui a questão da mistura, né? E, de fato, o fermento aqui, né? O que é o fermento? É o que aumenta, mas não tem substância. Né? Então, fala muito sobre o crescimento da igreja, mas ter crescido de uma forma errada ali, durante tanto o período imperial quanto o período medieval. Foram o período que a igreja se expandiu, mas ela cresceu sem a substância do trigo, que é a palavra do Senhor no meio dela, se tornando muito mais uma entidade social, uma sociedade, uma entidade estatal, do que propriamente dito uma congregação de fé e prática do Senhor. Interessante é que a primeira coisa que acontece é a tolerância a Jezabel. Sim. Mulher uma profetisa, ensinava o engano, ensinava a prostituição e tudo aquilo que nós sabemos, né? Que é o fermento. E quando nós paramos um pouquinho para saber a função do fermento, é aquilo que você falou, cresce, sem consistência. Agora nós estamos comentando algum tempo atrás aqui com a irmã, você pega o fermento para fazer um pão. Se você não usar aquela massa
rapidamente, o que acontece com ela? O fermento murcha, some. Interessante, nós entendemos o seguinte, que eu acho que a grande palavra em função da igreja de Tiatira é o arrependimento. Se arrepender, não é? Porque a idolatria estava aberta, a falta do arrependimento era constante. E agora o Senhor começa a preparar a igreja de Tiatira para os próximos acontecimentos, né? Uma igreja sem fé, uma igreja deturpada, mas ainda tinha pessoas ali remanescentes que conheciam a palavra do Senhor. Vindas lá de Éfeso, né? Éfeso foi o princípio de tudo. Isso é misericordioso, né, pastor? É interessante que a porta do arrependimento ela está sempre aberta para a igreja do Senhor, né? E mesmo nesse período tenebroso, o Senhor levantou homens valentes, que são até alguns conhecidos nossos, pré-reformadores, como o caso de John Huss, que foi queimado vivo, Jerônimo Savonarola, até o pastor de Noite comenta muito esses casos. E a gente vê que essa transição, né, Deus ele sempre deixa essa porta aberta, sempre tem uma igreja fiel, mesmo no meio de um contexto infiel. E essa transição para uma igreja reformada, né, que é ali quando a gente entra em Sardes, ela não se dá do dia para a noite, né? Hoje é Tiatira, amanhã é Sardes. Não. Só ele vai é uma transição de fé, de postura, né? Aquilo que o Senhor está fazendo na igreja. E o Senhor vai preparando. Então Deus é muito misericordioso. Assim, uma coisa que a gente fica impressionado que até os dias de hoje essa misericórdia ela se mantém. E o período de arrependimento foi quase 1000 anos, né? Tudo aquilo que Jezabel implantou demorou muito o povo se arrepender. Sim. A gente vê muita coisa que podia ter acontecido, mas em que o próprio povo não teve o conhecimento. Mas já com Lutero muda um pouquinho as coisas, né? Interessante que ele estava falando sobre Lutero. Por que ele se foi contra a igreja? A vontade dele sempre foi ir a Roma. E ele indo a Roma, ele se decepcionou. Ele era, como nós falamos, professor de música, professor de teologia, professor de filosofia. Ele sabia tudo. E quando ele começa a mostrar tudo aquilo, quando ele bota as teses, não é? Aí começa o povo se mudar. Né? Isso é muito interessante, porque a igreja ela caminhava na revelação, não na razão. Aí ela sofre uma ação que existe essa mistura, e aí o governo humano entra a razão, e agora era necessário que a palavra, que é o tesouro escondido, ela viesse para poder ser lançada no mundo todo, para poder essa ação do Espírito Santo através do sangue, do sacrifício do Senhor Jesus. Porque o maior tesouro a igreja de Tiatira quis tirar, que foi o sacrifício do Senhor Jesus, colocando até o próprio nome dela, né? Sacrifícios contínuos, outros sacrifícios que iriam esconder o único e suficiente sacrifício e o sangue derramado precioso, que é precioso para a igreja. Agora, a igreja em Sardes, ela volta com esse tesouro, a palavra, o trigo, a palavra. Só que agora, nós lembramos de Gideão. É o trigo malhado no lagar. Interessante é que você vai ver o seguinte, Pérgamo. Qual foi a ação do Senhor na igreja de Pérgamo? A espada e os 2 gumes, para você ver onde penetra e separa, né? Onde você consegue separar o que é do Senhor e o que não é do Senhor. E quando você chega em Tiatira, que é o sacrifício permanente, é contínuo, nós vemos a palavra do conselho. Olha, se arrepende. Se arrepende. E quando nós chegamos lá em Sardes, né, que é os remanescentes, que começa agora a fortaleza, onde começa o espírito de fortaleza do Senhor, para preparar a igreja para as outras fases até o arrebatamento, onde nós precisamos comentar
começar a ter entendimento daquilo que o senhor está falando. Amém? Exatamente. E aqui ele fala que tens o nome de que vives, está morto. Porque o restante, os reformadores, eles estavam ali. Mas tinham muitos que estavam ali só de aparência. A maioria estava ali somente de aparência. É o trigo, é o fermento puro. Isso. Né? Interessante que, em umas perguntas anteriores, qual é a diferença do fermento, né, colocado na farinha e o fermento que muda o vinho? Do vinho é interno. A fermentação é interna. Isso. A outra não, é externa. Mas voltamos ainda a trabalhar. Amém. Lendo Amém. Apocalipse capítulo 3, verso 3, qual a responsabilidade principal dos remanescentes em Sardes quanto ao que haviam recebido e ouvido? Nós temos a resposta de Mateus Rezende, Duque de Caxias. Nós vamos assistir o vídeo e depois voltamos. A responsabilidade principal dos remanescentes em Sardes era restaurar a doutrina da palavra recebida em Éfeso, a doutrina do sangue vivida em Esmirna e a doutrina da fé dos fiéis em Pérgamo. Amém. A paz do Senhor Jesus. Então vamos lá, o que é que você pode nos ajudar? Amém, pastor. Entendo que seria ali a operação da restauração da doutrina, né? E a gente lembra a doutrina da palavra recebida em Éfeso, a doutrina do sangue vivida em Esmirna e a doutrina também da fé dos fiéis de Pérgamo. Sim. Entendo que essa foi a principal ênfase do versículo. Eduardo? No livro de Apocalipse, ele começa mostrando o que lê, o que ouve e o que guarda. Né? Em Éfeso, foi estabelecida a doutrina da palavra, a doutrina dos apóstolos. Então, os restantes remanescentes deveriam lembrar do período dos irmãos de Éfeso que estavam ali lançando a semente. Já em Esmirna, os restantes precisavam lembrar que vidas foram ceifadas, que foi derramamento do sangue, que o sangue estava predominando, a doutrina do sangue, em Esmirna. E os restantes deveriam lembrar que em Pérgamo havia a doutrina da fé, porque aqueles que estavam se voltando para o casamento pervertido estavam exteriorizando a fé, né? A fé externa, enquanto que em Pérgamo a fé dos fiéis deveria ser igual à do grão de mostarda, intrínseca dentro de um grão, poderosa, mas dentro de um grão, dentro do coração daqueles que eram fiéis. E todos aqueles que estavam em Sardes agora, eles precisavam lembrar disso e viver a doutrina da obra do Espírito Santo, que é a palavra, o corpo, né, o sangue, e a fé, né, do Espírito Santo. É interessante a gente, lendo lá Apocalipse 3:3, o que você lê aí? A palavra diz o seguinte: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Então, é lembrar, guardar e se arrepender. Interessante, né, que a lembrança é a única coisa que nos pode dizer quem somos, por onde nós fomos. Né? Se você olhar o teu passado, o que você vai lembrar? Porque nós estamos conversando, você é jovem ainda. Agora, os mais antigos, o que pode ver? Né? Aqueles que não nasceram na obra, as lutas que passaram, as dificuldades que passaram. Então, o lembrar aqui é você entender por onde você passou. Lembra um pouquinho lá atrás o que você viveu? Lembra de Esmirna, sofrimento? E quando você vê guardar, é você guardar tudo aquilo que é refletido no ensino do Evangelho. Ou seja, quando a igreja ensina a palavra,
tal como ela vive, espiritualmente a doutrina é preservada. E quando você vê o terceiro ponto, que é o arrepender-se, né? Se nós pudéssemos hoje, todos os dias, olhar para o dia de ontem e ver o que nós fizemos, fazer um balanço de ontem para hoje, você iria conseguir melhorar a sua vida. E o que o Senhor está falando justamente para a igreja é voltar ao arrependimento. Foi o maior tempo que o Senhor deu para uma igreja fazer, que foi o arrependimento. E foi difícil. Houve muito choro, houve muita luta. O se arrepender demora muito, muito, né? Você depende de você, depende externamente do que está acontecendo. Mas, vamos lá. O interessante é que eles aqui, os restantes, eles também teriam que estar vigilantes. Vigilantes, e essa ação deles de lembrarem, trazendo para o nosso tempo, para a nossa vida, a gente tem que entender também que quando a gente medita, a gente está trazendo lembrança, meditando na palavra, trazendo lembrança. E o Espírito Santo ele vai usar essa lembrança daquilo que a gente meditou na palavra quando ele quiser revelar no momento certo que o profético da nossa vida. Porque nós devemos viver o profético e não vivemos as coisas deste mundo. Então, quando se fala lembra-te, fala de meditar para que o Espírito Santo possa, daquilo que a gente guardou no nosso coração na palavra, a gente venha trazer a lembrança, o Espírito Santo traz a lembrança e a gente pode ser um instrumento nas mãos do Senhor para trazer a palavra revelada. Isso mesmo. Podemos? Amém. Pergunta 4, lendo Apocalipse 3, verso 4, comparado com Apocalipse 2, verso 19, porque as últimas obras dos restantes de Tiatira foram numerosas do que as primeiras, mais numerosas do que a primeira. Nós temos o Jorge Camberli, de Natal. Nós vamos assistir a resposta dele e depois voltamos. Fala dos pré-reformadores, os fiéis remanescentes ou restantes que vieram de Tiatira, onde as suas últimas obras agradaram o Senhor, pois não contaminaram as suas vestes, ou seja, não se contaminaram com um falso ensino, uma falsa doutrina, a prostituição, a idolatria que existia em Tiatira. E assim eles foram achados dignos de andar de branco com o Senhor. Assim como diz a palavra em Apocalipse 2,19, eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ainda em Apocalipse 3, verso 4, mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disto. Louvado seja o Senhor. Bem, vamos lá então. Qual dos dois que vai começar? Eduardo? Eu. Por favor. Quais foram as últimas obras dos remanescentes? Isso. As obras dos remanescentes, elas foram mais agradáveis ao Senhor, porque elas foram obras que não se contaminaram as suas vestes, andavam em santidade. Podemos ver que até que eles estavam baseados na palavra. Mesmo a palavra estava escondida, mas alguma coisa que estava dentro do coração deles, que eles começaram a entender que tudo que estava acontecendo na igreja de Tiatira, eles tinham que fugir, eles tinham que estar como um remanescente, como os restantes, eles deveriam estar guardados pelo Senhor em santidade, para poderem continuar realizando a obra do Senhor. Esse remanescente, no profético, o Senhor separou esses pré-reformadores para que eles estivessem baseados na palavra, que é a água, né? A palavra, que lava as vestes e deixa as vestes em santidade, brancas, alvas como a neve. E eles, para dar valor ao sacrifício único, o sacrifício do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Amém, pastor. Eu acho que tudo isso que o Trinta falou fica muito bem ilustrado Sim. no testemunho que o John Huss, um dos pré-reformadores, deu no seu momento de morte, onde ele profetizou, né, que Huss significa ganso. Ele diz, agora vocês estão matando o ganso, mas virá o cisne ao qual vocês não vão poder matar. Aqui falava ele sobre Lutero. Então, justamente, ainda que a igreja tentasse abafar, o Espírito do Senhor estava se movendo ali. E os pré-reformadores estavam no mesmo espírito que os reformadores estavam, de fato, trazendo ali um agir mais agradável ao Senhor, conforme o 30 mesmo. Foi o melhor trabalho, né? A reforma, quando veio, a imprensa, tudo aquilo, isso nós somos remanescentes, né, daquilo que Deus fez na vida de Lutero. Mudou totalmente. Eu só queria deixar só um versículo aqui, que o seu Jesus, ele diz aqui, em Mateus 13:52, e ele disse-lhes, por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Essas pessoas que eram os remanescentes, eles estavam sendo instruídos pelo Senhor para não se contaminarem. Então, por isso, eles estavam ali tirando desse tesouro coisas velhas e coisas novas, porque eles lembraram de tudo que a igreja passou em Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Foi o suficiente para que eles pudessem ter a sua fé restaurada, a sua fé permanente, para continuar no caminho do Senhor. Amém. Amém. Bem, vamos agora entrar naquele período das crianças, onde nós vamos pedir às crianças, os pais que estão nos assistindo, a cantar um hino conosco. Amém? Depois Amém. voltamos. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Louvado Acho que seja o nome do é o Senhor. melhor momento quando as crianças hoje, do culto, Uma grande principalmente, bênção. quando eles cantam, glorificam o Senhor. E aí nós temos a pergunta para as crianças, lendo Apocalipse 3, verso 5, comparado com Mateus 10, 32,
quais são os benefícios de confessar a Jesus como seu Salvador. Nós temos o adolescente Estevão Soares de Santa Bárbara, de Minas Gerais. Nós temos a criança Heloísa Lozano, de São Paulo, e uma intermediária que fugiu da gente aqui no Rio de Janeiro, que é a Daniele Diógenes de Búzios. Vamos assistir os vídeos e depois voltamos. E quem vencer será vestido de vestes brancas e não terá um nome riscado do livro da vida, e Senhor Jesus irá confessar nossos nomes diante de seu Pai e seus anjos. A paz do Senhor Jesus. Lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 5, comparado com Mateus, capítulo 10, verso 32, quais são os benefícios de confessar a Jesus como Salvador? Livro da vida. Vida está na cruz de azul. Apareceria Jesus, amém. Aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador tem inúmeros benefícios aqui e na eternidade. Eu vou citar alguns que são os mais importantes para mim. São eles: o perdão dos pecados, acesso livre ao Pai, o nome no livro da vida, a salvação da morte eterna, vida eterna, a verdadeira paz, amigo verdadeiro, sábio conselheiro e batismo com o Espírito Santo. A paz, Senhor Jesus, irmãos. Bem, Estevão, volta a gravar. Muito boa a tua resposta como adolescente. Heloísa também, né? Mamãe ajudando, vamos trabalhar para a obra do Senhor. E Daniele, volta a gravar seus vídeos, nós te esperamos aqui no Rio para gravar com seu pai e com sua mãe. Vamos então à pergunta 2 da parte de acessibilidade. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 5, comparado com Mateus 10, 32, quais são as coisas boas que acontecem quando confessamos ao Senhor como nosso Salvador? Nós temos uma criança no grupo de acessibilidade, que é o Davi Nicolas de Natal. Vamos assistir e depois voltamos. Davi, quais são os benefícios de confessar a Jesus como Salvador? Ter o nome do livro da vida. A paz do Senhor Jesus. Nicolas, volta a gravar. É muito importante que a sua família traga os seus vídeos para incentivar outras crianças como você. Amém? Nós estamos então encerrando o nosso programa. É bom sempre lembrar que você que está nos assistindo, grave o seu vídeo, envie as suas participações. Lembrando que toda quinta-feira, à meia-noite, acaba o envio de participações. Muitas pessoas esquecem desse horário. Amém. Vocês têm feito isso? Amém. 23h59. 23h59, isso mesmo. Amém. Compartilhe e nós temos 3 coisas a fazer: curtir o nosso programa, compartilhar o nosso programa e comentar. Os 3 Cs. Os 3 Cs que o pastor Luiz Eugênio fala. É muito importante para nós a sua curtida, sim, porque nos dá visibilidade dentro do YouTube. O compartilhamento para alcançar outras vidas. Mas para nós no programa, comentar. O que você achou do programa, alguma novidade que você queira fazer. Atividades. Ative as suas notificações. Deixe seu comentário. Não é isso? Siga-nos nas nossas redes sociais. É importante, irmão, minha irmã, que você dê o seu like. Isso traz uma visibilidade tanto para os programas da Igreja de Maranata como para o nosso. Não é isso? Amém. É uma visibilidade muito maior. E nós estamos querendo que você, hoje, às 19 horas, participe do nosso culto presencial. Né? Amém. Lá quando a pessoa dá o like, ela está pensando na salvação de uma pessoa. E quando ela compartilha, ela está evangelizando. Exatamente. Importante. Vai ser, na sua igreja, Rio Comprido. Rio Comprido. 19 horas vai ter o culto. Isso, Rio Comprido. Você vai estar aqui no Leme ou vai estar em Ipanema? Ipanema. Culto às 19 horas. Mas não esqueça, seus colegas de trabalho, mandam o link do YouTube às 20 horas. Lá onde você trabalha também. Amém. Passe para os amigos. Amém? Amém. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Domingo estaremos de volta. Um pouco melhor de saúde do resfriado. Amém. A paz do Senhor. Amém.